Convidamos agora a nossa palestrante de hoje, Sandra. Jesus. Boa noite a todos. Eu gostaria que todos dessem assim uma relaxadinha e uma boa respirada. Aquela respirada que troca todo o ar do pulmão, sabe? Aquele que não economiza ar. Umas 3 vezes seguidas. E solta assim, soltando todas as tristezas. Quando sai o ar pela boca, solta a tristeza, solta a mágoa, solta a angústia. Enchendo o pulmão de ar, que é energia divina. O amor de Deus, ele está em todo lugar e não tem limite. Nós é que limitamos o recebimento desse amor, como limitamos o ar que poderíamos estar recebendo em abundância. A maioria de nós respira pequenininho assim, fazem aquele ar respiradinho assim, ó, né? Não respira grande. Então já fica com o pulmão assim, fica aqui meio que encolhido, com a caixa torácica assim dobrada, porque anda com os ombros curvados. Então a nossa energia fluídica, a nossa força vital, ela precisa que desobstrua os canais e é a respiração responsável por isso. No nosso corpo material, a troca celular, a troca das nossas células, o que precisa, o que a gente não pode passar sem é o ar. Se a gente ficar alguns minutos sem respirar, a gente já fica roxinho, né? E pode morrer. Então respirar é de graça. Existem muitos iluminados que vivem do ar. Pessoas encarnadas na Terra que se alimentam do ar. Não é a comida o essencial para a nossa vida, é o ar. E a gente, quando está infeliz, muito triste, já acorda de manhã, a gente já comprime o pulmão e não respira. E é bem ao contrário. A gente tem que abrir o pulmão e respirar, que é para fazer essa troca do oxigênio para que a energia fluídica possa fluir. Um dos trabalhos do Reiki é este. Qual é a importância do Reiki num tratamento terapêutico? É desobstruir os nossos chakras ou os canais receptores da força fluídica, da força vital, que muitos de nós vivemos assim, como que sugados, sem força, sem ânimo. Por quê? Porque a gente mesmo obstrui. A gente mesmo fecha os canais de recebermos os nossos fluidos vitais. Não existe assim, ó, a Sandra vai receber só 1 quilo, ou só 1 litro, ou qual é a medida. Todos nós podemos receber ilimitadamente o fluido vital. A gente é que tranca com a nossa postura negativa diante da vida. E aí o tratamento do Reiki é para fazer limpar esses chakras, para dinamizar essas energias para cura do corpo físico. Porque a gente adoece primeiro na alma. O perispírito, ele fica então ali marcado pela doença espiritual da alma e isso vai ressoando no corpo físico. Se a gente quer curar o nosso físico de alguma doença, tem que curar primeiro a mente, primeiro a cabeça. E o que a Anneli estava lendo ali então, sobre a importância da postura mental, porque muitas vezes a gente quase acerta tudo, mas não dá para acertar tudo, né? É difícil a gente ser virtuoso aqui na Terra. Às vezes eu acordo de manhã, não sei se vocês também, no esforço de ser boa o dia todo. Aí dentro de casa tudo bem, mas quando sai na rua, pronto, já despenca muitas vezes, porque daí eu olho o lixo da vizinha que está virado, ou olho o cocô do cachorro na calçada que você pisa sem querer,
baixa o padrão vibratório de imediato, mas só que, à medida em que a gente vai conhecendo doutrina espírita, a gente vê que a gente não tem um confessor. Nós não temos um padre para a gente se confessar. Padre, hoje eu pequei, hoje eu pensei tal coisa. Nós não temos. A Deli não fica escutando aqui confissão, né? Nem o dele. A doutrina espírita, ela vai fazendo com que a gente faça uma análise diária dos nossos atos. E a gente vai descobrindo então que não existe ninguém que nos salve para a vida. Não existe uma outra pessoa que irá nos salvar, que irá nos tirar nossos pecados e nos enviar ao céu. Estando no movimento espírita, a gente vai descobrindo que somos nós que criamos nosso estado de céu diário, constante. Quando a gente diz assim, Pai nosso que estás nos céus, onde que é esse céu que a gente arremete Deus? Não é lá depois de desencarnado, e não existe um lugar lá no alto que Deus esteja. Deus é um estado emocional de amor em que no momento em que a gente sintoniza na verdade, no amor, no bom e no belo, nós damos a mão para Deus e nos situamos ao lado de Deus. O lado direito de Deus é o nosso lado bom, é o nosso lado verdadeiro. E quando que a gente sabe que a gente está errando? Precisa alguém ficar apontando para a gente? Não precisa, porque a lei divina, ela está escrita na nossa consciência. Ah, mas por que tem pessoas que erram e são assim pessoas gananciosas, estúpidas, pessoas grosseiras e não se dão conta de que estão errando? Tem um monte de pessoas que estão agindo de forma equivocada. Mas a doutrina espírita explica que isso é uma passagem temporária. É como uma criança que comete erros e só mais tarde vai despertar daquilo e pensa, meu Deus, quantas vezes que a gente fala uma coisa e que a gente gostaria que pudesse apagar aquilo, né? Então tem horas que a gente age de forma realmente equivocada. A gente passa o dia brigando com a gente mesmo, achando que a gente está com a razão, que a gente que está certo, e depois no outro dia a gente desperta e a gente diz, poxa vida, como que eu pude ser tão, uma pessoa com uma visão tão fechada? Só que cada uma das pessoas equivocadas, uma hora vai ser anjo. Então aquele marido, sempre marido que tem problema, tá gente? Aquele marido, também ele vai ser anjo. Aquela esposa, um dia também vai ser um anjo. O filho, a sogra, muitas sogras já são anjos nessa vida. Então, a gente, olhando para uma pessoa agindo de forma equivocada, de uma forma que a gente diz, poxa vida, como pode essa pessoa ser tão ruim, ainda. Isso é uma fase que a pessoa está vivendo e uma hora ela vai despertar. Então é essa tranquilidade que a doutrina espírita passa para que a gente não desanime, porque, gente, como é difícil de a gente evoluir e ser bom. É difícil, eu mesmo me vejo assim, patinando nas coisas. Tem dia que eu penso assim, meu Deus, parece que eu estou pior do que eu era antes, né? Mas por que a gente acha que a gente está pior hoje do que era antes? Porque à medida que a gente vai tendo mais consciência, a gente vai percebendo mais as nossas falhas. Mas não é que a gente está pior, é que agora a gente está sabendo. Antes a gente fazia as coisas sem saber. Mas à medida em que a gente vai se esclarecendo, a gente vai percebendo os nossos deslizes mais rapidamente. E aí a gente diz que o castigo não vem mais a cavalo, ele vem a jato, no ultrassônico, porque assim, à medida em que a gente tem conhecimento e consciência, o nosso castigo vem tão rapidinho, gente. É rapidinho. Então quando a gente comete um deslize, é de imediato a resposta. Então, muitas pessoas dizem assim, por que fulano demora tanto para pagar? Que a
gente sabe, né, que a pessoa está lá aprontando uma atrás da outra e não vem o castigo logo em seguida. Para a gente, se a gente só fazer uma coisinha já vem, né? Mas é que a gente já é aluno que já está pronto para a prova em seguida. À medida em que a gente vai se esclarecendo, a gente vai ficar pronto para a prova. Nós estamos constantemente prontos para sermos provados. Aquele outro tadinho que está lá ainda renitente no erro, ele tem que se preparar mais. Por isso que demora mais para ele resgatar, sabe? Então, a maioria de nós que tem logo em seguida assim, uma prova em seguida do erro, é porque nós estamos mais preparados para passarmos por essa prova. E a gente tem entendimento, eu sei por que eu estou passando por isso. Pior que a gente sabe mesmo. O puxão de orelha é imediato. Então, esse tema que a Nelly estava falando no começo, ele traz um pouco assim, se a gente não cuidar, de baixo astral para a gente. Porque é difícil a gente não fazer nada de errado, né? É difícil. Mas eu ainda preparei um tema essa semana que eu tive que falar sobre a postura da ética, do ser humano ético. Nós passamos por uma experiência agora, diante das eleições, em que a ética esteve abaladíssima, né? E está ainda. E que é muito difícil de a gente ter uma postura mental positiva diante das coisas. Só que a doutrina espírita, ela explica que cada civilização, ela tem um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento, como nós também temos. E que é difícil uma coletividade toda despertar de imediato. Não fazem 160 anos, mais ou menos, 180 anos, que nós brasileiros achávamos chique nos últimos ter uma pessoa escrava do nosso lado. E essa pessoa escravo, nós brasileiros, nós tratávamos como se essa pessoa não tivesse alma, como se ela não tivesse sentimentos, como se ela não sofresse. Vejam que a evolução, ela não se dá aos saltos. Então, até que o Brasil saia dessa situação de não perceber o sofrimento do outro, de não mudar, nós também. Quem daqui, eu fui uma pessoa que estudei durante a ditadura. E todo o meu ginásio, todo o meu primário era nos padrões da ditadura. Não se podia pensar, não se podia falar. Aliás, em casa, as crianças não falavam. Criança não tinha argumentação. Sempre qualquer coisa é cala a boca, agora não é tua vez de falar. Aliás, nunca a criança tinha vez de falar. Então a gente veio de uma educação em que a gente não tinha nem como pensar muita coisa. Falando sobre isso, meu marido disse assim, nós temos lá um porquinho novinho, e ele é muito inteligente, o porquinho. Vocês já viram como o porquinho é inteligente? Aí o meu marido disse assim, nossa, nós sempre tivemos porcos lá em casa e eu nunca tinha parado para observar como o porquinho é inteligente. O porquinho é inteligente. O que mais que é inteligente? Todos os animais são muito inteligentes. A gente observava isso antes. Hoje a biologia faz a gente observar, os naturalistas mostram os sentimentos dos animais. Quanto que um cachorrinho chora pela morte do outro, que vai lá e lastima. A gente amarrava o cachorro lá na rua, deixava no sol, sem água, muitas vezes era na rua lugar de cachorro. Hoje o cachorro dorme na cama da maioria das pessoas. Hoje a gente vê a reação de amor de um cachorro. Eles sempre tiveram. A mesma coisa aconteceu com as pessoas que eram tidas escravos. Olhávamos para eles e não víamos que eles também eram inteligentes, que eles também sofriam. Então vejam bem como que nós passamos por uma época, uma fase como espíritos bitolados. E a gente não enxergava e não enxerga muitas coisas. A gente passa por cima dos sentimentos das pessoas
falando coisas, dizendo coisas e tendo reações, não vendo que aquela pessoa sente e sofre como nós. Que o animalzinho sente e sofre como nós. E muitas das pessoas parariam o carro hoje para socorrer um cachorrinho ferido, mas não parariam o carro para uma pessoa. E nós vamos chegar num tempo em que os nossos filhos vão dizer assim, poxa vida, meus pais faziam isso, como pode? Mas no futuro ainda eles vão nos criticar pelas atitudes egoístas nossas de hoje. Porque graças a Deus nós evoluímos. Nós já fomos muito piores antigamente. Nós estamos melhorando. E os Espíritos falam que o nosso progresso, ele não se dá assim de repente. Tem coisas que de repente a gente começa a enxergar. Como uma criança que estoura a pipoquinha, quando está juntando as palavrinhas, as letrinhas para formar uma palavra, de repente ela junta e escreve lá, deu a palavrinha. Nós também, de repente, instala em nós e a gente começa a enxergar aonde que a gente está errando. Mas na maioria das vezes a gente continua fazendo e as pessoas ao nosso redor sinalizando. Um erro constante na nossa vida e que a maioria dos familiares sinalizam, a Casa Espírita vive falando nos meios de comunicação, é que o pensamento negativo, a atitude negativa adoece. E não só adoece, ela adoece e desarmoniza o meio familiar. Vejam bem, eu vivo brincando com isso, mas olhem bem que o nosso rosto não é pra gente, o nosso rosto é pro outro. Olhem bem. Tem gente que acorda e passa o dia assim, e ela não vai no espelho. O espelho dela é o outro. É o outro. E além de estar com aquela carinha assim, borocochô, aquela carinha de maracujá murcho, assim, ela ainda só fala coisas ruins. Eu tinha uma vizinha que o filho dela ia a cada 6 meses na casa dela, sendo que o filho mora na mesma cidade. E quando o filho ia, depois ela reclamava para mim, viu? Depois de 6 meses que ele veio aqui, passou, ficou bem rapidinho, já foi embora. Eu sei que agora é só daqui 6 meses e olhe lá. Mas quando teu filho vai, o que tu faz? Eu aproveito e descasco ele, né? Ela aproveitava e brigava. Quando é que o filho ia voltar novamente? Só se precisasse. Por que netinho gosta de ir na casa da avó? Gente, as avós, elas não sabem, né? Assim, as avós, elas são boas para os netinhos, mas para os filhos, elas continuam ainda sendo assim. Os netinhos gostam de ir na casa da avó, porque a avó faz batata frita com macarrão e farofa, bolachinha daquelas que eles gostam, suquinho daqueles que eles gostam. E aí a avó fala de coisa ruim pro neto? Só as avós que não querem a amizade do neto, né? Se a gente quer conquistar uma pessoa, a gente não pode detonar coisas ruins, só falar coisas ruins para essa pessoa. Interessante as mulheres, os homens, quando querem apaixonar-se por alguém ou fazer o outro apaixonado, se arrumam, aquele sorriso estampado no rosto, não aparece de cabelo desarrumado, sem pintar, aparece só bonitinha. Se ele chega assim, de repente, elas nem aparecem porque elas estão desarrumadas. Os homens também, barbinha feita, cheirosinho, loção, aquela loção que mulher adoram. Casou, acabou a loção. Aparece de qualquer jeito toda hora. Não tem o cuidado na conversa, não sabe nem do que o marido gosta mais, ou a esposa gosta mais para procurar conversar. É um constante cuidado, e assim é na natureza. Eu comecei a cultivar, eu demorei para ter minhas plantinhas, assim, porque eu sabia que a hora que eu tivesse, eu teria que ter tempo para cuidar delas. Plantinhas, essas com florzinhas maravilhosinhas, elas requerem um cuidado diário. Elas precisam de aguinha, elas precisam que a gente olhe, vai lá, bota adubinho,
É um cuidado só. E vocês acham que é só isso? Que é só as plantinhas? O cachorrinho é assim, se vocês não ficarem olhando, tem que dar remedinho de verme, tem que cuidar na raçãozinha. Tudo requer um cuidado. Por que que no relacionamento, um com o outro, a gente não cuida? Não cultiva esse amor? E aí a coisa vai indo, despencando, despencando, e a gente não sabe por que acabou. Não é que acabou, é que esfriou. Mas a qualquer hora nós podemos acender isso. A qualquer hora. Porque é incrível que Deus estabeleceu que quando eu penso no outro com amor, o outro recebe de imediato, essa chama se acende. Não, eu não vou pensar positivo, eu não vou pensar bem dele porque ele fez isso, fez aquilo. Vai demorar essa separação, vai demorar. Nós temos que apagar da nossa memória as coisas ruins e ficar alimentando o nosso lado positivo, o nosso lado bom, que mesmo que não haja uma reconciliação de juntar ou de ser apaixonado de novo, mas solta, mas desata aquela coisa ruim. Porque a gente fica sofrendo, porque a mágoa, o ressentimento, as lembranças negativas, elas adoecem primeiro a gente. Somos nós que adoecemos. Os nossos pensamentos negativos, eles encharcam o nosso organismo. Primeiro que a gente já fica, como eu falei no começo, de pulmão oprimido. Não respira direito. Depois a gente fica com a fisionomia feia. Quem quer um tratamento de beleza que funcione, aquele que rejuvenesce as células, que não é só a base de comida nem de creme, é a base de bons pensamentos, de bons sentimentos. Isso rejuvenesce a alma, isso dá um dinamismo para o nosso corpo, para a nossa psique, nos energiza o ser. Tem uma música que eu adoro cantarolar de vez em quando, porque ela energiza, ela me energiza. Tem músicas que a gente deve cultivar como uma canção diária, como uma oração. Quando a gente não está em condições de rezar, porque rezar significa assim, ó, entrar em sintonia. Rezar significa pegar o botão da nossos pensamentos e virar no dial da conexão do amor. E você não está em condições de rezar. Não está. Aí você tem que fazer um exercício de melhorar o padrão mental para entrar na sintonia de agradecer o dia, de melhorar o seu astral. Então eu gosto muito de cantarolar essa música. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quem sabe canta. Quando em minha porta alguém tocou, e sem que ela se abrisse ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, e uma canção me ensinou. Ah, gente, depois vocês cantam pelo caminho, cantem uma música que lava a alma. Não botem música chororô, pelo amor de Deus. Alimentem a sua alma com um lado bom, porque é isso que nós precisamos, de bons alimentos espirituais. Desliga a televisão, não fica vendo aquelas notícias do mensalão, mensalinho, não sei o que é. Não vamos resolver nada. Não é da nossa alçada resolver isso. Para quem quer saber? Vamos sintonizar com o bem, com o bom, dar energia para a nossa alma e vamos tratar de nós. Sabe só o que os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos amigos querem? Um pouquinho, atenção, igual o cachorrinho, igual a plantinha. Uma boa noite para todos, uma boa noite.